Estamos de volta com Visão CNN. Vamos voltar a falar, Sidney Rezende, sobre a morte de Jô Soares. E para isso a gente tem aqui um convidado especial. A gente conversa agora com o ator e humorista Hélio de la Penha. Hélio, muito bom te ter aqui, conversar com você mais uma vez. É uma pena que é um dia triste, um dia melancólico. Eu usei essa palavra ainda há pouco, porque hoje nós passamos a manhã, sem querer ser indelicada, mas nós passamos a manhã relembrando os trabalhos do Jô e falei, o Jô é um cara tão incrível que até no dia da morte dele nos fez rir tantas vezes com os trabalhos dele. Queria te ouvir um pouco também da sua história com o Jô. Sidney e Luciana, tudo bem, meus amigos? Enfim, uma notícia muito triste, mas o Jô Soares deixa uma obra incrível, e isso é que a gente tem que lembrar, né? Ele tem uma carreira muito longa e muito fértil, desde o tempo da TV em preto e branco, ele já estava lá, sabe, nos filmes da chanchada, o Jô Soares já estava presente, fez a Família Trapo com Golias, depois fez um programa com Renato Corte Real, com Paulo Silvino, Agildo Ribeiro, enfim, Planeta dos Homens, Faça Humor, Não Faça Guerra, Satiricon, o próprio Vivo Gordo, enfim, tudo isso antes dessa outra virada que ele deu na carreira dele e virou um grande apresentador. Então é um cara multitarefa, escreveu alguns livros, a sua própria autobiografia, alguns livros de ficção, todos eles muito divertidos, saborosos de ler, e dirigiu peças, enfim, o cara era muito completo. Ô Hélio, você também e seus amigos fazem parte da história da televisão, do humor também, quer dizer, tentando buscar coisas novas, né, tentativas, né? Às vezes acertava, às vezes errava, mas estavam ali trabalhando. E o Jô também, você deu exemplos aí de multitarefas e exemplos de programações distintas, né? Do ponto de vista, assim, do seu segmento do humor, né? O que você, olhando o trabalho do Jô, ainda atuando bastante ali em paralelo, você diria que, olha, aquilo ali a gente pegou emprestado, aprendemos com ele, isso ele também aprendeu com a gente? O que você diria? O Jô Soares, ele foi uma referência desde a minha infância, que eu acompanhei os programas do Jô Soares, né? Esperava com ansiedade a virada do ano, porque ele trazia sempre novos personagens a cada nova temporada, entendeu? Então era uma coisa que eu gostava de ver, saber quais eram os novos bordões e tal. E a sátira política era uma coisa que estava bem presente no trabalho dele, e como ele pegou um período de brabo ali do regime militar, ele tratava com muita sutileza, né? Fazia muitas metáforas, jogava muitas indiretas, sabe? Quando ele tinha um personagem que era o Gandola, que era justamente uma crítica ao militarismo ali da nossa ditadura, enfim. Depois, na época que os exilados estavam voltando para o Brasil, ele fez um personagem também que criou um bordão, você não quer que eu volte, porque ele ligava para saber como é que estava o Brasil, já estava na hora dele voltar, e as notícias eram sempre terríveis, não dava a menor vontade do cara voltar para o Brasil. Então, é uma figura muito importante, sabe, com um trabalho muito relevante, e certamente todos os humoristas que estão em atividade, de alguma forma, instintivamente, conscientemente ou não, beberam na fonte do Jô Soares. Pois é, Hélio, você falou aí da sátira política, queria ficar então nesse ramo da sátira política, de um tempo em que as pessoas brincavam e riam de si mesmas, né? Inclusive os políticos. Eu acho que você pegou bastante esse tempo aí ainda com o seu trabalho. Hoje, a gente vive um momento muito diferente, né? Você acha que o Jô Soares, esse que estava recolhido nos últimos anos, devia estar bem tenso com esse momento que a gente vive politicamente, né? Certamente. A gente está num momento de pouco diálogo, né? De pouca compreensão, pouco humor, assim, digamos, na vida política, né? E esse clima de polarização que a gente está passando, ele dificulta muito da gente tratar as coisas com mais leveza, né?
porque se você faz uma crítica a algum político, você é jogado no colo da oposição desse político, entende? Quando, na verdade, a gente, tanto o nosso trabalho do Cacete Planeta quanto o próprio trabalho do Jô Soares, a gente é do tempo da metralhadora giratória, a gente apontava para todos os lados, a gente não tinha a preocupação de defender um lado em detrimento de outro, entende? E hoje em dia tem muito essa coisa assim, se você faz uma determinada piada, você faz um raio-x do seu trabalho para ver se de que lado que você está, entendeu? E quando, na verdade, o humorista ele quer fazer graça dos fatos que estão acontecendo, é só isso. Ô Hélio, você acha que quanto mais fama, mais mais o humorista ganha condição de ousar até politicamente, ousar no seu trabalho, ou não necessariamente? Porque você fez um histórico muito rápido aí de cabeça da trajetória do Jô, vindo lá desde a família Trapo, na Record, né, até bem pouco tempo, e o Jô realmente produziu muita coisa, e popular, conhecido, reconhecido, um talento realmente fora da curva. Você acha que isso faz diferença para o humorista? Quanto mais ele tiver representação, mais liberdade ele tem ou não necessariamente? Eu acho que isso é muito relativo. Eu acho que, às vezes, você tendo essa visibilidade toda, você acaba criando até uma certa autocensura, porque você lida com muita gente que não quer lidar bem com o seu trabalho, enfim, se incomoda mais com a sua crítica, e isso de alguma forma dificulta. Por outro lado, ele dá ele estende bastante a visibilidade do seu trabalho, o público fica sabendo de mais coisa, quer saber, e isso também te estimula. Então, quer dizer, é uma chamada faca de dois legumes, né? Entendeu? Que se por um lado isso alimenta a sua capacidade de fazer as piadas, por outro lado também cresce o olho da crítica ao seu trabalho. Leandro Rezende já apareceu aqui em tela, vai conversar com você também, Hélio de la Penha. Vai, Leandro. Valeu, Luciana. Hélio, obrigado por estar conversando conosco. Vou fazer uma coisa que o Jô não fazia, né? Que é 2 perguntas em uma só. Mas queria colocar aqui, porque isso também não deve ser feito. Mas vou aproveitar o seu tempo aqui para 2 questões. Primeiro, queria que um comentário seu sobre a última entrevista que o Jô deu. Isso também está viralizando bastante. Ele falou com o Marcelo Tais e se questionou, né? Por que o humor tem que ser politicamente correto? Queria saber como é que você vê esse questionamento do Jô e se você enxerga que, enfim, igual não vai ter, mas um herdeiro do Jô na cena atual do humor brasileiro, velho. Olha, essa questão do politicamente correto é uma coisa bem controversa, porque essa coisa surge de uma boa intenção e de uma tendência natural, que é você ter o feedback do telespectador, feedback do consumidor, enfim, e imediato, né? Porque o cara hoje ele tem contato direto com o artista, ele manda uma mensagem via Instagram ou qualquer outra mídia e pega o artista dentro de casa, coisa que antigamente não acontecia assim. Então, em alguns momentos, você acaba repensando o que você tinha acabado de fazer. Em outros momentos, acaba havendo um exagero dessa crítica e dessa possibilidade, entendeu? E, basicamente, essa questão, o que eu vejo muito é que as pessoas estão com muito pouca tolerância a algo que elas não gostem, entende? Então, se ela não gosta de determinada piada, ela poderia deixar de consumir. Mas, ao contrário disso, as pessoas querem que essa piada não exista, entende? Então, eu acho que tem um viés assim, um tanto autoritário nessa reação, sabe? Existe um lado que tem a ver com a questão democrática, que todo mundo tem o direito de se manifestar, gostar ou não de determinadas coisas, e existe a radicalização disso, que vem a ser justamente você tolher que a opinião que não é a sua venha a público.
Ô, Luciana, antes da sua pergunta, Luciana, pois não, Sim. Pode concluir, Hélio, desculpa, perdão, diga. Porque ele fez 2 perguntas em uma assim, aí já fica mais complicado. Do herdeiro. Sobre os sucessores do Jô Soares, quem seriam? Eu acho que o Jô Soares ele chegou aí naquele momento que ele trouxe, até do modelo americano, esse formato que é o talk show, né? Que aí ele viralizou. E hoje a gente está com um outro momento, a gente está no momento do podcast, né? Eu acho que essas entrevistas em podcast, que muitas vezes assim, uma pessoa só, e em algumas situações você vai para uma mesa onde tem mais de um entrevistador, eu acho que esse é um modelo que pode vir a suceder o que foi o programa do Jô Soares, inclusive em termos de repercussão, né? Isso a gente vê até que, assim, o Fábio Porchat falou assim, o Jô Soares ele foi o YouTube do passado, né? E, de fato, até para a revelação de novos comediantes, ele tinha um quadro onde surgiram vários comediantes, né? Aquele Caneca do Jô, que as pessoas não eram conhecidas e passaram a ser mais populares a partir de uma aparição no programa do Jô Soares. O que eu ia dizer, Hélio, antes da pergunta da Luciana, que eu sei que tem uma pergunta, que aqui pelo menos há muito pluralismo, viu? Porque o Jô era tricolor, o Leandro Rezende é vascaíno, a Luciana é rubro-negra, você é botafoguense e eu sou banguense. Então, muito cuidado comigo. Luciana. Você, olha, eu ia falar uma piada muito ruim aqui. Eu posso, Hélio de la Penha, falar uma piada? Por favor. Você é banguense, você é café com leite, tá bom? E isso é muito bom, isso é muito bom. Olha E sou só. caro, hein? E sou caro. Ô Sidney, esse negócio de ser banguense, ser americano, isso aí, Pois é. Você está escondendo o seu verdadeiro time. Tá É bom? isso que eu queria dizer, viu, Hélio de la Penha? Você pode falar porque você é o humorista aqui. Ô, Hélio, eu só queria, para encerrar essa entrevista, queria que você me dissesse um personagem, uma história, algo do Jô que te marca muito. Bem, um bordão que eu gostava muito do Jô Soares foi justamente na época do exílio, que ele falava, você não quer que eu volte? Que ele contava uma história, ele ligava para o Brasil para saber como é que estava, e aí recebia as notícias daquela semana, e aí falava assim, não é possível, você não quer que eu volte, você não quer que eu volte. Eu gostava muito desse personagem. E também tinha aquele do Batista, né? Cala a Boca Batista, no final tinha um período que ele fechava o programa sempre assim, prometendo que ia ficar nu, prometendo que ia mostrar uma coisa inusitada ali, sabe? Era muito bacana. Teve várias situações assim. Agora, tem uma curiosidade aí nas trajetórias que nos une, né? Na verdade, nos desune, que foi o seguinte, quando o Jô Soares saiu da TV Globo e foi para o SBT, ele abriu um espaço para que novos redatores fossem contratados na Globo. E foi aí justamente que entrou a turma da Caceta, a turma do Planeta, né, que virou o Caceta Planeta durante a redação do extinto TV Pirata. E aí foi justamente o momento que eu pude deixar a minha carreira de engenheiro para me transformar num humorista profissional. Então, eu devo muito à ida do Jô para o SBT para que a minha carreira de humorista surgisse profissionalmente. Muito bem, fez bem lembrar. Hélio, nós agradecemos muito a sua participação. Eu gostava era do Múcio, concordava com a pessoa do lado aqui, concordava com a outra, concordava com todo mundo. Quem tem de Múcio hoje em dia é um monumento, né? Ele antecipou apenas... Esse seria um bom personagem que ele poderia usar atualmente. Né? Não é? Isso. Isso mesmo, Hélio. Muito obrigado aí por sua participação. Valeu a pena, né, Luciana, esse papo? Muito importante, Muito obrigada, né? Hélio. Beijo, Luciano. Um abraço, Sidney. Tchau, tchau.